Continuamos aqui no Campinas Innovation Week, nos estúdios da IME. Agora a gente tem o prazer de receber o jornalista Ivan Moré, que vai conversar um pouquinho com a gente. Obrigada pela participação, Ivan. Eu que agradeço o convite. Ivan, você acabou de dar uma palestra aqui falando sobre desobediência produtiva. Conta pra gente o que é isso. Desobediência produtiva é um movimento em que a gente conseguiu deixar ele tangível por meio de um conceito que a gente apresenta na palestra. Então, em uma hora, a gente traz 5 exemplos de um conteúdo em que eu trago de forma prática algumas realizações do ponto de vista pessoal e profissional que só foram possíveis graças a uma maneira de me comportar. E essa maneira de me comportar, eu nomeei, depois de ter vivido muitas e muitas vezes essas maneiras de formas práticas, eu nomeei desobediência produtiva e ela leva como base um tripé para você ter esse comportamento. O tripé é formado pela intuição, pela confiança e pela coragem. Então a intuição nada mais é do que o mapeamento de todas as experiências que a gente traz ao longo da nossa vida, tanto conscientes quanto inconscientes. E essa intuição ela fala o tempo inteiro com a gente, desde que a gente esteja conectado com o momento presente. Então, ser intuitivo é se permitir ouvir uma voz que vem de dentro e que fala o tempo inteiro com a gente, só que a gente não entende como. Então na palestra eu dou os exemplos de como a intuição fala com a gente. O segundo passo é a confiança. Todos nós temos uma tendência muito grande a mapearmos as nossas características. Certamente você sabe de uma característica sua, positiva e negativa, mas sabe o que acontece? Você normalmente valoriza mais a negativa. Verdade. E esquece de dar palco para a positiva, né? Porque você acha que aquilo é mais do mesmo. Então, a nossa tendência numa sociedade, numa civilização da comparação que a gente vive hoje, é o tempo inteiro se comparar com o outro e a gente pega os nossos pontos fracos para comparar o ponto forte. A gente adora comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Então, a confiança faz com que você dê vazão para suas características positivas. Então, você é intuitivo, você ouve a sua intuição, você confia naquilo que você pode transformar e você dá o terceiro passo, que é a coragem ou a tomada de risco para ter assim, a ousadia de colocar em prática algumas ideias, dar voz a alguns projetos, tomar algumas posições que podem de fato gerar, nessa somatória de pontos de vista, gerar uma transformação em relação a resultados. Todo mundo quer ter grandes resultados, mas ninguém quer assumir risco, ninguém quer ser tão confiante, e ninguém se propõe a ser intuitivo, porque ninguém liga para isso. O que é ser intuitivo? Isso é coisa de outro mundo. Então, para ter resultados fora de série, ou resultados que surpreendam o ambiente que você está, a maneira como você lida, e você ocupar um papel de destaque, independentemente da sua função, é importante que você mapeie esses pontos. E a palestra traz exatamente o passo a passo de como isso é realizado na prática. Ô Ivan, isso que você está dizendo, eu quero já assistir a sua palestra, não tive a oportunidade aqui, mas você é prova disso, porque você assumiu grandes riscos na sua carreira e mudou completamente a sua trajetória profissional, né? Eu tô de volta, né, ao jornalismo esportivo depois de 5 anos longe, e ao mesmo tempo foi um movimento que eu fiz de 2019 para frente, quando eu deixei a TV Globo, justamente para tentar entender quem era o Ivan que poderia navegar por outras águas, por outros mares, do ponto de vista individual mesmo, quem que é o Ivan enquanto marca e fora de uma grande corporação. Então eu fui trabalhar um pouco da minha veia empreendedora, fui entender em que segmento eu poderia atuar, como ser um profissional autônomo, como montar uma empresa, né, do zero, com alguns parceiros, alguns sócios, alguns colaboradores. Então foi uma jornada assim, desafiadora e extremamente incômoda. Imagina. Porque eu tropecei bastante, errei bastante, continuo errando e tropeçando, mas agora a gente tem uma empresa consolidada de inovação, temos clientes incríveis, trabalhamos com a construção de narrativas para empresas que querem passar de fato visão, missão e valores do mercado de acordo com aquilo que faz jus à empresa, que de fato conversa com as características da empresa. Nós somos uma empresa que faz isso. Nós conseguimos montar um branding, uma narrativa para empresas que querem ter uma comunicação genuína e autêntica. E eu também decidi, em 2024, voltar ao esporte com uma proposta super interessante, que a gente consegue trabalhar algumas marcas, gerar provocações, ter liberdade editorial para voltar ao esporte, então tem sido bem desafiador. Que bom, fico muito feliz, sucesso, mais sucesso para você. Muito obrigado. E muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigado, Lilian. Sorte e sucesso para vocês também. Obrigada. A gente volta daqui a pouco com mais uma entrevista aqui do Campinas Innovation Week.